Boa noite, pessoal, aqui é Ronildo Souza com mais uma videoaula. Bom, eu tenho aqui a classe pessoa, né, que a gente criou nas aulas passadas, com os seus devidos atributos, né, atributos da classe pessoa, e tem o nome, idade e telefone. Bom, o que vamos fazer agora? Como nós vamos estudar hoje construtor, nós iremos criar um método construtor nessa classe e criar e depois usar, né, essa classe, né, vamos criar objetos dessa classe e usar aqui no nosso arquivo index.php, correto? Então vamos lá. Eu vou criar primeiramente um método aqui. Só para ficar como exemplo, como assinatura. E agora eu vou explicar, vou estar explicando para vocês o que é um método construtor. Bom, um método construtor é aquela função que serve basicamente para inicializar, né, os atributos de uma classe. Ou seja, quando se cria uma instância, uma nova instância dessa classe, automaticamente o método construtor vai ser inicializado. Vou até colocar aqui. Então, toda vez que se cria uma nova instância daquela classe, né, quando se cria um novo objeto, o método construtor é executado. Vou criar aqui a assinatura dele. Ele pode vir de duas formas. Ele sempre tem que ser público. O método construtor sempre é público. E ele pode ser escrito de duas formas. Dessa forma. Tá? Você vai colocar, não precisa colocar public, porque o default já é public, né? Mas se você quiser colocar function 2 underline, tá? E a palavra construct. Aqui ele já cria o método construtor da classe pessoa. Toda vez que eu criar uma instância de pessoa, esse método vai disparar automaticamente. Eu vou colocar aqui, basicamente, ou seja, toda vez que esse método for chamado, vai imprimir isso aqui na tela. O método construtor foi acionado. Tranquilo? Então vamos aqui para o arquivo index.php e eu vou criar uma nova instância, né, um novo objeto da classe pessoa. Primeiro eu vou dar um include nela, vou incluir a classe aqui no meu arquivo. Pronto, a classe já foi incluída. Agora eu vou criar uma nova instância do tipo pessoa. Vou criar aqui objeto pessoa recebe new pessoa, certo? Vejam que nesse arquivo eu não estou pedindo para ele imprimir nada na tela. Porém, se eu executar o arquivo aqui no navegador, vocês vão ver que ele já, só por eu ter criado a instância, né, criado o objeto do tipo pessoa, ele já imprime para mim o método construtor foi acionado, ou seja, automaticamente esse método foi acionado. Vejam que o método crescer, vou até colocar aqui, vejam que o método crescer não foi acionado. Isso porque apenas os métodos construtores, né, têm essa capacidade de ser criado no momento que eu crio a instância de uma classe. Tá ok? Ou seja, outros métodos eu teria que fazer da seguinte forma. Objeto pessoa, né, e aí crescer. Dessa forma, sim, seria escrito na tela o método construtor foi acionado e o método crescer foi acionado. Voltando aqui, outra forma de se escrever o método construtor é estar colocando o mesmo nome da classe. Então eu poderia colocar aqui
public function pessoa. Eu escrevo o método com a mesma assinatura e dessa forma terei o mesmo resultado. Assim que a classe for instanciada, né, for criado um novo objeto, vai imprimir aqui na tela, na verdade vai ser executado aqui o método construtor, certo? Normalmente esse método construtor serve para você tá inicializando os valores dos atributos. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que toda vez que eu criar, né, uma instância da classe pessoa, obrigatoriamente o usuário já vai ter que passar o nome, a idade e o telefone daquela pessoa. Então eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui em cima para ficar organizado. Ou seja, provavelmente aqui aconteceu esse erro por quê? Porque agora para mim criar uma instância de pessoa, eu tenho que passar aqui como parâmetro já o nome, a idade e o telefone dessa pessoa. Então eu vou ter que colocar aqui qual que é o nome: Ronildo Souza. Vou colocar a idade, vou colocar o telefone. Correto? Então dessa forma já não vai dar mais o erro. Porém não imprimiu nada na tela, eu não coloquei para imprimir nada na tela. Eu vou criar outra função aqui, que é a função mostrar dados de pessoa. Toda vez que essa função ser chamada, ela vai mostrar todos os dados. Então eu vou colocar aqui. Usar aqui o Ctrl C e Ctrl V, né, para ser mais rápido. Então, aqui já basta. Desse jeito já tá bom. Se eu vier aqui, né, aqui eu estou criando o objeto pessoa. Quando eu crio o objeto pessoa, automaticamente eu já tenho que passar o nome, né, a idade e o telefone, que é o que vem. O que vem aqui vai ser chamado o construtor, né, o método construtor, e aí ele já vai inicializar meu nome, a idade e o telefone, correto? Então se eu vier aqui, objeto pessoa, ponto mostrar dados da pessoa, aqui na tela ele já vai mostrar o nome, Ronildo Souza, idade 22 e o telefone, correto? Nessa passagem de parâmetros aqui, é bom explicar uma coisa que eu uso sempre, que usa-se sempre na orientação a objeto, que é o operador diz. O diz ele referencia o objeto corrente, ou seja, ele vai referenciar a própria classe, né? Ele vai referenciar o próprio objeto o objeto que se criou daquela classe. Então, quando eu uso aqui diz.nome, ele está se referenciando a essa variável nome. E essa variável sem o diz vai se referenciar à variável do parâmetro. Então, para não confundir, sempre tem o diz, né, para se referenciar ao próprio objeto. Então, o que acontece? O que acontece é isso. O método construtor pode ser escrito de duas formas, né? O resultado sempre vai ser o mesmo e ele é sempre chamado no momento em que é criado, né, aqui
criado um novo objeto da classe, ok? Até mais, boa noite.